A morte do Deus unigênito no Evangelho de João, parte 2. Eu sou Ezequiel Gomes, você está no canal Vem Senhor Jesus e hoje nós retomamos a nossa série de análises e respostas lá ao último debate que fiz com Elias Soares no programa Vejam Só, em relação à imortalidade da alma, e aí ele trouxe um pouco aí a discussão da morte de Deus e etc. E a gente está um pouco longe ainda de bater o martelo ou de finalizar as nossas reflexões a respeito desse tema. Então é importante a gente retomá-lo e avançar. Fazia bastante tempo que eu não conseguia gravar vídeo para o canal e etc. E hoje estou gravando esse vídeo numa sexta-feira, dia 15 de abril, chamada Sexta-feira Santa, feriado no Brasil, apesar de que eu não tenho feriado, já terminei os meus trabalhos de hoje e agora já consigo gravar numa boa para vocês. Inclusive eu estava com dificuldade até de cortar o cabelo, fazer a barba. Esses tempos aí eu tava andando na rua, começou um monte de modelo fitness dar em cima de mim, achando que eu era mendigo, né? Aí eu falei, não, deixa eu cortar o cabelo e fazer a barba, senão a Carol vai ficar brava comigo daqui a pouquinho, aí vai começar a ter umas histórias aí por aí, né? A gente não podia perder a piada, né? Seja como for, a gente já fez, dentro dessa série, um vídeo falando da morte do Deus unigênito no Evangelho de João, na parte 1, a gente estudou os capítulos 1 a 12 do Evangelho de João, e nesse vídeo agora, então, a gente vai estudar do capítulo 13 ao capítulo 21, para continuar falando um pouco da morte de Cristo, e se ela tem implicações ou não, a respeito aí da ideia de que a divindade morre em Cristo para a remissão dos nossos pecados e etc. Inclusive, alguns dias atrás eu gravei mais um programa do Vejam Só com um tema parecido com esse, mas não com o pastor Elias Soares, mas com o pastor Eguinaldo, que vai ao ar inclusive agora na próxima segunda-feira, depois do domingo de Páscoa, beleza? Então fiquem ligados aí no Vejam Só que daqui a pouquinho tem mais debate para vocês. Bom, então assim, a gente vai dar uma estudada agora em João capítulo 13 até o capítulo 21, que é uma das porções mais densas da palavra de Deus, que inclusive provavelmente foi o último texto da Bíblia a ser escrito na história, A ordem canônica dos textos bíblicos não reflete a ordem em que os textos foi produzido, e aliás, existe muita discussão a respeito da autoria e data de todos os documentos bíblicos. Então você tem aí discussões infinitas a esse respeito, mas uma das teorias mais aceitas e tradicionais é que o último livro da Bíblia a ser escrito foi o Evangelho de João. Tá? E aí então quando a gente está nos últimos capítulos do Evangelho de João, do capítulo 13 ao 21, aí realmente aí é o ápice da narrativa bíblica, o final da narrativa bíblica em termos aí de como que o cânon foi produzido, e nesses capítulos a gente tem um material riquíssimo para refletir a respeito de um monte de coisa. Eu não pretendo, obviamente, aqui fazer exegese de todos esses capítulos para vocês aqui no contexto de vídeo, seria humanamente impossível, ninguém conseguiria ver o vídeo ao final, que seriam centenas ou milhares de horas aqui de exposição de questões aqui linguísticas, conceituais, contextuais e etc. Mas eu selecionei alguns textos aqui desses capítulos para a gente ilustrar um pouco esta noção, esta ideia da identidade de Cristo como homem e como Deus, e como tal, esse Cristo que era homem e era Deus, ele morre, certo? E é importante a gente pensar um pouco a respeito dessas questões, Para defender esse conceito, já o vídeo anterior já bastaria, dos capítulos 1 a 12 fica absolutamente claro, tudo isso. Mas a gente pode avançar, não tem problema, fazer uma discussão mais cuidadosa possível para que ninguém venha a questionar de alguma forma que o que a gente está falando não tem base bíblica, não está na palavra de Deus e blá blá blá. Obviamente a palavra de Deus está aberta à interpretação e as pessoas veem as coisas de uma forma um pouco diferente, alguns enfatizam alguns textos mais, outros menos, uns entendem de uma forma, outros de outra forma, e aí tem sempre muita discussão. E uma outra coisa importante de se entender é que nem sempre é muito fácil a gente
demonstrar para as pessoas como que funciona essa relação entre os textos bíblicos e as doutrinas, que não é a mesma coisa. Quando você lê um texto bíblico, você lê uma peça que dá margem ao estabelecimento de muitas doutrinas, mas essas muitas doutrinas não são formadas de um único texto, mas de muitos textos. Então, por exemplo, a doutrina a respeito de Deus. Então você vai ver que em João capítulo 13 até o capítulo 21, se fala muito a respeito de Deus, mas existem centenas, milhares de textos fora de João 13 a 21 que também falam de Deus. Então quando você vai falar de uma doutrina sobre Deus, você não está falando meramente de uma porção do texto bíblico, você está falando de todos os textos bíblicos em potencial que falam daquele mesmo tema. Então, às vezes, quando você leva essa amplitude de textos em conta e você vai estudar um texto específico, às vezes você tem um pouco de tensão nessa discussão. Por quê? Porque um texto isolado não diz o que todos os textos em conjunto dizem, né? Inclusive, essa é uma das principais razões em função da qual existe uma certa tensão entre, por exemplo, a doutrina da Trindade e os textos bíblicos que vão falando a respeito de Deus ao longo das Escrituras. E muitos antitrinitarianos apontam para esse tipo de questão para dizer que a doutrina da Trindade, por exemplo, está equivocada. Então eles pegam assim, por exemplo, a gente vai ler inclusive aqui, né, João 14, 28, o Pai é maior do que eu. Olha aqui, está um texto bíblico aqui mostrando que o Pai era maior que Jesus, então a doutrina da Trindade está equivocada. Mas veja, a doutrina da Trindade ela não está fundamentada na negação de João 14, verso 28, mas na afirmação, dentre muitas outras, da unidade entre Jesus e o Pai. Eu e o Pai somos um, diz João em João 10, verso 30. Então, o estabelecimento da doutrina da Trindade, de que há uma unidade nessa pluralidade de pessoas que compõem a divindade, Pai, Filho e Espírito Santo, não está composta numa negação de João 14, 28, mas numa afirmação de João 10, verso 30. E como a palavra de Deus não pode ser internamente contraditória, então João 14, 28 não pode contradizer João 10, verso 30. E por aí vai, né? E aí você tem milhares de discussões a respeito da posição do Pai, da posição do Filho, da posição do Espírito Santo na doutrina da Trindade e em cada texto em particular. Nenhum texto diz o que a doutrina diz, mas a doutrina é baseada em muitos textos, e aí você vai montando esse quebra-cabeça e naturalmente também as tradições religiosas e as pessoas vão montando esse quebra-cabeça de uma forma um pouco diferente entre si. Por isso, as doutrinas entre as igrejas podem variar em termos substanciais ou secundários. Isso tem um pouco a ver, então, com as diferentes leituras que as pessoas fazem dos textos bíblicos e etc, e etc, e etc. E essa digressão aqui só foi colocada dessa forma para que ninguém espere que aqui a gente vá resolver aí agradar gregos e troianos e trinitarianos e antitrinitarianos e pessoas que são adventistas e anti-adventistas em função das suas interpretações bíblicas, porque essas discussões são basicamente infinitas, ok? Então é isso, galera. Isto posto, podemos começar aí a nossa leitura de João capítulo 13. E João 13 é um dos textos mais extraordinários da palavra de Deus, quando na última Páscoa, ali vai ter a Santa Ceia, que vai ser a última ceia e etc e tal. E o texto é extremamente bonito, né? Ora, antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus que era chegada a sua hora de passar deste mundo para o Pai, tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. Durante a ceia, já tendo o diabo posto no coração de Judas Iscariotes, filho de Simão, que traísse a Jesus, sabendo este que o Pai confiara tudo às suas mãos e que ele viera de Deus e voltava para Deus, levantou-se da ceia, tirou a vestimenta de cima e, tomando uma toalha, cingiu-se com ela. Depois, deitando água na bacia, passou a lavar os pés dos discípulos e a enxugar-lhes com a toalha que havia cingido. Texto absolutamente extraordinário, né? Jesus Cristo é um exemplo de homem, de tudo, né? Que de fato nos constrange. E aí você tem toda a percepção de que ele tinha consciência total do que estava acontecendo.
da perspectiva da sua humanidade, da perspectiva da divindade e etc. E ele sabia que tinha chegado a sua hora. E é muito interessante isso, né? É que ele iria agora passar do mundo para o Pai. E o que isso iria incluir? A sua morte e ressurreição, para que ele pudesse, então, após a ressurreição, ascender ao céu e voltar ao Pai. Porque esse é o processo em função do qual Jesus retorna ao Pai. Então ele está à beira da morte, ele vai morrer, depois ele vai ressuscitar, e aí ele vai subir ao Pai, de acordo com o relato do Evangelho. É bonito, inclusive, saber assim, né, como que Jesus, como que o texto coloca a experiência de Cristo aqui, né? Ele sabia que Deus tinha confiado tudo às suas mãos, que ele viera de Deus, ele veio de Deus e ele agora voltava para Deus. Isso retoma um pouco as discussões lá de João, capítulo 1, versos 1 a 3, verso 14, etc. Né? No princípio era o verbo estava com Deus e o verbo era Deus. Então o Filho de Deus, um com o Pai, estava com o Pai e agora o Pai o envia ao mundo. Então ele vem ao mundo por parte do Pai, enviado pelo Pai. Né? E agora ele iria voltar ao Pai, por quê? Porque ele iria morrer e ressuscitar cumprindo a sua missão, e aí poderia voltar ao céu e estar lá à direita de Deus, intercedendo por nós, fazendo lá o seu ministério no santuário celestial, né? E é esse verbo que se fez carne, que era Deus, estava com Deus e etc. Então aqui agora João 13 retoma um pouco desses personagens, dessa dinâmica, dessa narrativa, dando a consciência de que esse que estava com Deus e era Deus e que encarnou, tinha consciência que agora iria morrer, ressuscitar e voltar ao Pai. Né? Muito legal. E aí Jesus afirma a sua divindade nesse contexto como um todo no verso 19. Aí ele está explicando ali que ele vai ser traído e não sei o que, e etc e tal, e ele tem que lavar os pés dos discípulos, e que os discípulos não vão ser maior do que ele, que é o mestre e tal. E ele diz assim: digo-vos estas coisas antes que aconteça, para que quando acontecer, creiais que eu sou. Em verdade vos digo, quem recebe aquele que eu enviar, a mim me recebe. Quem me recebe, recebe aquele que me enviou. Jesus, não só aqui em João 13, mas especialmente no capítulo 16, 17, etc., ele coloca assim essa complexa relação que ele tinha com o Pai, que a gente tem com ele, em função da qual a gente serve a Deus e representa Deus no mundo, o que é uma coisa sempre um pouco complicada, em função de que nós que estamos nessa ponta da história somos pecadores, diferentemente de Jesus que era sem pecado, e Deus que é sem pecado, certo? Então, assim, vamos pensar assim, é uma responsabilidade muito grande a gente representar Deus nessa história como um todo, mas no final das contas, a gente representa Deus de alguma forma, e quando Deus nos envia, assim como ele enviou Cristo, quem recebe Cristo que o Pai enviou, quem nos recebe é quem Cristo e o Pai enviaram, recebe ele mesmo, porque a gente acaba representando isso. Então, por exemplo, naquilo que a gente prega a verdade, o amor, a fé, a justiça, aquilo que é correto e etc e tal, e falamos da parte de Deus, quem aceita isso não está aceitando meramente a palavra do Ezequiel Gomes, mas a própria palavra de Deus. E nesse contexto como um todo aqui, Jesus revela que ele tinha conhecimento antecipado de como que essas coisas iriam ser ou não ser. Daqui a pouco ele vai falar que um deles vai trair, vai ser Judas Iscariotes, vai dar lá o pão para ele molhado e ele vai sair para entregar Jesus e etc. E ele já está avisando. Eu estou falando aqui antes que aconteça para que quando aconteça vocês creiam que eu sou, né? E aí Jesus traz sobre si o nome da própria divindade, né? Então, para que vocês creiam que eu sou Deus, né? Vamos dizer desta forma, como isso que Jesus queria dizer. E aí ele dá lá o pedaço do pão, do bolinho lá para o Judas, e o diabo entra no Judas e sai para trair Jesus. E aí quando isso acontece, no verso 31 do capítulo 13, está escrito assim: quando Judas saiu, disse Jesus, agora foi glorificado o Filho do Homem, e Deus foi glorificado nele. E se Deus foi glorificado nele, também o glorificará nele mesmo e glorificá-lo-á imediatamente. Filhinhos, ainda por pouco estou convosco, buscar-me-eis, e o que eu disse aos judeus também vos digo agora, para onde eu vou, vós não podeis ir. Então Jesus está para passar por uma situação absolutamente pesada.
Os discípulos não tolerariam e conseguiriam passar por aquilo que Jesus vai passar no contexto da sua morte, tanto que eles vão abandoná-lo, vão negá-lo, vão se dispersar, e nem no contexto da sua ressurreição e ascensão, porque os discípulos ainda vão ficar na terra e não vão ascender para lugar nenhum. Então, nesse aspecto, Jesus foi sincero com eles. Porém, uma coisa interessante do texto é que ele diz assim, né? Agora foi glorificado o Filho do Homem e Deus foi glorificado nele. Então percebe que o que acontece com o Filho do Homem acontece com Deus, porque o Filho do Homem foi glorificado, Deus é glorificado. Por quê? Porque tem essa unidade entre o que acontece com o Filho e com o Pai, com Deus, né? E aí você vê essa unidade, que inclusive mais cedo ou mais tarde vai ter uma sombra, uma dúvida, uma perspectiva se isso também ocorre quando Jesus morre. Então, Jesus é glorificado, Deus é glorificado. Jesus morre, Deus morre? Aparentemente sim. Por quê? Porque o que acontece com um acontece com o outro, porque ambos têm unidade. Claro que a gente pode tentar ter argumentos para dizer que não. Por exemplo, quando o próprio Cristo se sente abandonado pelo Pai, quer dizer que aquilo é uma sensação real, de algo real, que Deus estava abandonando Cristo para que ele pudesse morrer, de outra forma Cristo não morreria, que a divindade não pode morrer? Pode-se fazer uma aplicação desse tipo? Pode-se, mas será que é isso mesmo? Será que isso nega que ao final das contas Cristo é divino? Porque se Cristo é divino e Cristo morre, como que o divino não morre? Ou como que isso funciona? Como que a morte de Cristo deixaria de ser um teatro se ele, como pessoa completa, Deus e homem, deixasse de morrer? Ou deixasse de sofrer em função de tudo aquilo que passou por nós na cruz do Calvário? E aquilo foi sofrido meramente pelo homem Jesus Cristo ou por aquele Jesus Cristo que era Deus e homem? A gente pode fazer esse tipo de separação? Não pode. Às vezes esse tipo de separação é útil na teologia cristã. Por exemplo, quando Jesus fala que ele não sabe o dia da sua vinda e hora, a gente atribui isso à humanidade de Cristo e não à sua divindade. Então pode ser útil você atribuir a morte de Cristo à sua humanidade e não à sua divindade. Mas mais cedo ou mais tarde a gente vai ter que discutir isso de uma forma um pouco mais séria, uma vez que há unidade entre o Pai e o Filho, e o próprio Filho é plenamente homem e plenamente Deus, conforme a gente crê, que é a revelação bíblica. E aí em Cristo habita corporalmente a plenitude da divindade, que é uma coisa interessante, né? É a plenitude da divindade na carne, não é fora da carne e podendo ser separada da carne e blá blá blá, né? É Jesus Cristo, Deus e homem, tá? 100% Deus e 100% homem. E, inclusive ele retoma esse tema no início do capítulo 14, dizendo, né, não se turbe o vosso coração, credes em Deus, crede também em mim. Ou seja, tudo aquilo que você faz em relação a Deus, você pode fazer em relação a Cristo, por causa dessa unidade, né? É nisso que a gente vê lá, por exemplo, no capítulo 5, no capítulo 3 de João, que a gente viu no vídeo anterior, para que todos honrem o Filho do modo por que honram o Pai, por causa dessa unidade. De outra forma, isso aqui seria uma blasfêmia, né? Você não pode honrar Deus, ou o Filho, que seria uma criatura, ou menos do que Deus, da mesma forma como você honra a Deus. E aí o capítulo 14 é cheio de questões interessantes, né? Depois lá no verso 8, Filipe, um dos discípulos, diz, né? Replicou-lhe Filipe, Senhor, mostra-nos o Pai. Então Jesus está falando desse Pai, 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 esse Deus, Deus, Deus. E aí Jesus diz, então mostra pra gente. E aí Jesus responde de uma forma super curiosa, né? Filipe, há tanto tempo estou convosco e não me tendes conhecido. Inclusive lá no capítulo 13 a gente leu o verso 33, onde Jesus chama os discípulos de filhinhos. Aí nesse aspecto, Jesus revela a sua identidade como pai, né? Porque pode chamar as criaturas de filhos, né? E aqui Jesus responde de uma forma muito interessante. Mostra-nos o Pai, e ele responde, estou convosco. Estou convosco há quanto tempo e não me tendes conhecido? Como dizes, mostra-nos o Pai? Não credes que eu estou no Pai e o Pai está em mim? Aqui é uma coisa interessante. Jesus não fala que ele é o Pai, mas ele diz que ele está no Pai e o Pai está nele. Então você percebe que há uma dualidade nesse caso aqui de duas pessoas, mas que ao mesmo tempo estão uma na outra e o que você faz a uma faz a outra. A sua aceitação de uma implica na aceitação de outra e a sua negação de uma implica na negação de outra. Então, por exemplo, se você pretende aceitar o Pai e negar o Filho, em realidade você nega o Pai porque nega o Filho, porque o Pai e o Filho são um, né? Ou mantém essa unidade em função aí
de partilharem da divindade como membros da Trindade e etc, tá bom? E aí ele fala assim, que o Pai que permanece em mim faz as suas obras, crede-me que estou no Pai e o Pai está em mim, crede ao menos por causa dessas mesmas obras. A maior obra de Deus, entre todas elas, maior do que qualquer milagre, que ela já é mesmo em si o maior milagre, é a morte e ressurreição de Jesus Cristo. E você deve crer em Deus, porque assim o Pai fez, né? Olha que obra ele fez em Cristo. Então, ele, Deus, enviou o Filho que partilhava da divindade com ele para se tornar homem e para morrer e ressuscitar e etc. Essa é a maior obra do Pai, e em função dela deve-se crer no Pai e crer no Filho, né? Credes em Deus e credes também em mim, disse Jesus, e para crer pelo menos por causa dessas obras, né? Da sua encarnação, dos seus milagres, dos seus ensinos, da sua morte, da sua ressurreição, e do fato de que ele voltará, e do fato de que ele previu aí o que aconteceria no mundo, e demonstrando aí algo da sua divindade, a sua presciência, a sua onisciência e etc. E aí você vai tendo a revelação daquele que é Deus e se fez homem, e que, como Cristo era Deus e homem, o próprio Senhor, né? Legal, muito bom. Aí a gente já comentou um pouco, né? João 14, 28, o Pai é maior do que eu. Esse é mais um exemplo do tipo de texto onde a gente, nesse momento, adequa didaticamente o texto para dizer que Jesus estava falando meramente como homem, não como homem e Deus. E aí volta um pouco da discussão. Então, quando a gente fala da morte de Jesus, pode falar da morte dele só como homem e não como Deus. Em tese pode. A questão é que tipo de implicações isso pode ter. Porque você pode ter, por exemplo, assim, corretamente a noção de que, se você compara o Jesus estritamente na sua esfera humana com o Pai divino, o Pai é maior do que um homem, né? Jesus Cristo. Mas, naturalmente, se você inclui Jesus Cristo como Deus e homem e compara ele com o Pai já não é maior. Por quê? Porque eu e o Pai somos um, e aí já não pode ter hierarquia entre essas duas pessoas. Inclusive, nesse aspecto, quando a gente diz que Jesus é a segunda pessoa da Trindade, ou o Espírito Santo é a terceira pessoa da Trindade, o Pai é a primeira pessoa da Trindade, não quer dizer uma hierarquia, né? Quer dizer simplesmente uma ordem que a gente usa para falar do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Porque se eles são um, eles não podem estar um acima do outro, porque aí quem está acima não seria um com quem está embaixo, né? Você teria sempre essa discrepância. E essa discrepância anularia a unidade entre os membros da Trindade. Então, se os membros da Trindade são todos plenamente Deus, não pode haver hierarquia entre eles. E cada um deles é individualmente Deus, e em conjunto, as três pessoas são um único Deus, e aí aquele papo todo que a gente já está acostumado a discutir com o antitrinitariano, e que jamais nenhum antitrinitariano vai entender. E não é porque eles creem na Bíblia e não nas filosofias humanas e blá blá blá. É porque simplesmente eles não levam a palavra de Deus a sério em todos os seus aspectos, né? E aí é um pouco do problema. E naturalmente há muita acusação, muita treta, muita briga em relação a isso, mas assim funciona, tá bom? Beleza. Aí no capítulo 15, Jesus fala que ele vai dar a própria vida em favor dos seus amigos, né? Então ele está aqui exatamente para dar a sua vida em nosso lugar. E aí você, mais uma vez, questiona, essa vida de Jesus Cristo era uma vida meramente humana ou humana e divina? A vida dele sendo humana e divina, era essa vida que seria dada a nosso favor. E aí, inclusive, ele volta a enfatizar a unidade dele com o Pai. Quem me odeia, odeia também o meu Pai, diz João 15, verso 23. O que você faz para um, você faz para o outro, por causa dessa unidade. Então, nesse aspecto, você diz, se um morre, o outro morre, todo mundo morre, e a divindade morre. Por quê? Porque um está no outro, o outro está em um, o que você faz para um, faz para o outro. E assim como Jesus morre, então Deus em Cristo morre, né? Será que é nessa direção que Paulo ensina? Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo? Talvez sim, talvez não. E aí tem que discutir um pouco essas questões, tá? Como eu sempre tenho dito aqui nessa série, o meu objetivo não é afirmar taxativamente que Deus morreu na morte de Cristo, mas tomar cuidado para que a negação de que a divindade morre não seja uma negação da própria divindade de Cristo. Porque aí nós temos um problema absolutamente grave. A nossa única esperança é que esse Cristo, que era Deus e homem, morre e ressuscita por nós.
Se assim não foi, aí você tem de fato a destruição da própria essência do evangelho. A gente pode conceber que no momento em que Cristo morre, você pode fazer uma separação entre divindade e humanidade e dizer que é impossível a divindade morrer e só a humanidade morre. Isso é possível de ser concebido teoricamente, mas jamais pode ser concebido que esse que morreu não fosse divino, né? Porque senão teria a negação da divindade de Cristo. Legal, beleza. Aí no capítulo 16 ele volta a enfatizar essa unidade entre ele e o Pai. Ele fala assim no capítulo 3, né, do capítulo 16. Isto farão porque não conhecem nem o Pai, nem a mim. Então, não conhecer a Cristo implica que você não conhece o Pai. Não conhecer o Pai implica que você não conhece a Cristo. E aí você vê, e aí Cristo vai se aprofundando e etc. E aí ele explica que ele vai morrer, que ele vai ressuscitar, ele usa simbolismos e figuras, depois ele diz que um dia ele vai não usar mais esses símbolos e figuras, mas vai falar de forma clara, e que ele vai deixar o mundo e voltar ao Pai, e que eles todos vão dispersar-se e abandoná-lo na hora da sua morte, mas ele não será abandonado porque o Pai está com ele. E aí a gente pode usar esse texto para contrapor lá a ideia dele na cruz, ó, porque me abandonaste. Inclusive tem algumas pessoas que dizem não é que Deus realmente abandonou Cristo na cruz, é que Cristo estava sim se sentindo em função de ter assumido o pecado que faz separação de Deus, estava recitando o salmo, mas Deus estava nele e com ele, porque essa é a natureza de Deus, né? E etc. E aí é uma discussão bem interessante, né, sobre o que de fato aconteceu lá na cruz, que não é simples, e não tem ninguém que é dono desses conceitos para dizer o que é ou o que não é. E é bem plausível que, conforme diz Paulo, Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo na cruz do Calvário. Tá? E assim sendo, Deus estava em Cristo, ele estava sofrendo e partilhando do destino do Filho na cruz do Calvário. Ainda que é importante dizer que a pessoa da Trindade que morre na cruz é o Filho e não o Pai, a despeito da unidade que há entre eles. Beleza? Aí o capítulo 17, 18 tem, né, as orações extremamente profundas da parte de Cristo. Depois no capítulo 18 ele chega lá diante do tribunal para ser julgado, e é levado lá perante Anás, perante Caifás, ele é interrogado, levam ele para Pilatos e etc. E aí chega um pouco da questão de que ele é o rei dos judeus, né? Jesus ele é entregue lá pro Pilatos e tal para ser crucificado, e aí os discípulos não, os judeus dizem que eles não podem matar Jesus, mas segundo a lei deles, dos judeus, ele teria que morrer, porque ele se fez rei e tal. E aí Pilatos fica curioso assim com a questão, né? E aí assim, Jesus é interrogado por Pilatos, né? E Pilatos pergunta, és tu o rei dos judeus? Aí Jesus responde, vem de ti mesmo esta pergunta ou outros disseram isso a meu respeito? Replicou Pilatos, porventura eu sou judeu? A tua própria gente e os teus principais sacerdotes é que te entregaram a mim. O que você fez? Respondeu Jesus, o meu reino não é deste mundo. Aí Pilatos diz, logo tu és rei. Respondeu Jesus, tu dizes que eu sou rei. Eu para isso nasci e vim ao mundo para dar testemunho da verdade. Todo aquele que é da verdade ouve a minha voz. E perguntou-lhe Pilatos, o que é a verdade? E você percebe que Pilatos vai ficando cada vez mais curioso, e depois o texto vai dizer que ele vai ficando meio que com medo, né? Conforme eles dizem, não gente, peraí, esse cara não fez nada, olha, eu sempre solto um prisioneiro aqui, eu vou soltar Jesus, tá bom? Tem esse outro ladrão aqui, Barrabás, não, solta Barrabás e não Jesus, e aquela treta toda, né? E aí os soldados romanos pegavam e batiam em Jesus, e rei dos judeus e tal. E aí Pilatos leva ele lá pro lugar e mostra Jesus aquela turba, e eis o homem, né? E etc. Aí eles dizem, não, crucifica esse, fora com esse e tal. Aí os judeus respondem, né, no verso 7 do capítulo 19. Temos uma lei, de conformidade com a lei, ele deve morrer. Por quê? Porque a si mesmo se fez filho de Deus. Lá no capítulo 5, se eu não me engano, de João, ou no capítulo 7, 8, enfim, essa coisa de se fazer filho de Deus é tornar
faz-te Deus a ti mesmo, né? Diz lá o texto. Que é um pouco da compreensão de como que o discurso de Jesus havia sido entendido pelos judeus, aliás. Os judeus eram todo aí chateados com esse papo de Jesus, que ele tinha super autoridade, ele tinha uma doutrina um pouco diferente da doutrina dos fariseus, e era meio que refutável o que Jesus fazia, até pelos milagres que ele também fazia, né? E aí ele se colocava como filho de Deus de uma forma absolutamente distinta de qualquer outra pessoa, querendo dizer que ele era maior do que qualquer pessoa normal, ele era o próprio Deus, né? E é exatamente isso que eles usam aqui para querer condenar Jesus à morte. Olha só, temos uma lei e ele tem que morrer porque ele fez a si mesmo filho de Deus, né? Que, segundo o texto anterior, era fazer Deus a ele mesmo, né? E aí Pilatos fica mais atemorizado ainda, mas cara, o que está acontecendo? De onde é que você é? Né? Jesus fica quieto. E aí ele diz assim, cara, mas eu posso te soltar, você não vai falar nada? E Jesus fala, né? Você não teria autoridade nenhuma de me prender ou me soltar se do alto não viesse, mas quem me entregou a você tem um pecado maior que o seu. E aí ele tenta procurar soltar Jesus de todo jeito, e aí os judeus apelam para o argumento político, e o argumento político foi decisivo, né? Não, ele se fez rei, então qualquer um que se faz rei não é amigo de César. Nós não temos rei que não César. E aí, diante disso, o Pilatos já não podia ficar de boa. Por quê? Porque aí, se ele agora... Não, esse cara se fez rei, mas tá tudo bem. Ele se colocou no caminho de César, mas tudo bem. Então, nesse caso, não. Então, crucifica esse cara. E aí, Jesus vai ser crucificado. Só que, curiosamente, ele vai escrever lá na placa que identifica Jesus, né? A famosa expressão Jesus Nazareno, o rei dos judeus. Os judeus vão reclamar, dizendo que era para ter escrito uma coisa diferente, tipo, ele afirmou ser o rei dos judeus, não que ele é o rei dos judeus. Aí Pilatos já estava de saco cheio daquilo tudo, o que eu escrevi. E aí, o que acontece com Jesus? Ele morre. Eu não sei se Elias Soares sabia dessa história. Esse Jesus, consistentemente chamado de Deus, o evangelho inteiro, agora ele morre. Ele que disse ser o eu sou, ele que diz que ele e o Pai eram um, ele que diz o Pai está em mim, ele que diz que estava com Deus e era Deus e se fez carne, que toda honra que você concede a Deus você tem que conceder a ele, que você tem que crer em Deus, mas tem que crer nele. Esse Jesus Cristo que tem essas credenciais absolutamente divinas, ele morre. E aí ele morre, é sepultado e etc. No capítulo 20 ele ressuscita, e no capítulo 21 ele se reencontra com os discípulos e tal. Uma cena muito curiosa, né? Que ele aparece para os discípulos ali na praia, vem ali pegar uns peixes e tal, e ele repete meio que a multiplicação dos peixes, e os discípulos se reúnem ao redor dele ali. E a Bíblia diz assim, né? E ninguém ousava perguntar quem és tu? Porque sabiam que era Jesus, né? Mas Jesus estava com uma aparência humana diferente do que ele tinha, né? Por isso essa tensão, né? De não perguntar quem ele é, mas saber que era o próprio Senhor, né? É um dos textos mais extraordinários da Bíblia em relação a esse aspecto. E aí depois ele termina dizendo que se fosse escrever tudo que Jesus fez, etc., não ia caber no mundo todos os livros que seriam escritos, né? Assim como o próprio universo não cabe no mundo. É verdade? Que o mundo é desse tamanho, o universo, da nossa perspectiva, inclusive, não tem limites. Nós não conhecemos limites do universo. Pode ser que Deus conheça, mas da nossa perspectiva o universo é infinito e sem limite. Beleza? Então é isso, galera. E a ideia de que esse Jesus Cristo, Deus e homem, morre é simplesmente o fundamento do Evangelho. A gente pode discutir se a partir do instante seguinte em que ele morre, o que acontece com a divindade. Há um certo espaço, e é muito comum a ideia de que a divindade não morre e mais ou menos tudo bem, tá? Só não pode se usar isso de forma alguma para negar a divindade de Cristo, porque aí você tem um problema maior do que aquilo que você está tentando resguardar, beleza? Mas a gente vai esmiuçar isso ainda muito mais dentro dessa série, porque esse é um tema muito legal que eu gosto muito, beleza? Então é isso, por enquanto é só, e até o próximo vídeo, se Deus quiser. Um abraço.